Bom dia, alunos do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa, relacionado ao terceiro ano do ensino médio, né? Terceiro ano A, B e E. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos começar a falar da última matéria relacionada à cosmologia. Lembra que eu comecei desde Aristóteles, falando sobre os mitos antigos, né? As ideias de como o homem achava que a Terra era plana. Então, hoje eu vou falar justamente da teoria do Big Bang. Só que todos vocês não têm a noção de que a teoria do Big Bang ela foi criada por um padre. Tá? Muitos aqui acreditam na teoria religiosa e outros acreditam na teoria científica. Mas as duas, elas se coligam, as duas estão diretamente ligadas. Tá? Na próxima aula, quando eu voltar a falar sobre uma aula de vídeo, eu comentarei com vocês sobre a origem do homem. Aí eu vou retomar justamente essa questão de como o mundo foi criado. Eu tenho uma revista científica que mostra justamente as datas da era da criação, juntamente com as datas possíveis do texto bíblico. Tá? Então eu vou mostrar para vocês que realmente uma coisa está muito ligada à outra. Tá? As pessoas acham que a religião e a ciência elas sempre estarão em conflito, mas hoje elas conseguem se conversar, basicamente nessa situação. Tá? Então, a teoria do Big Bang é uma tentativa da física de explicar as origens do universo. De forma bastante simples, ela afirma que todo o universo iniciou-se a partir de uma explosão, que veio expandido há 3,8 bilhões de anos. Tá? A teoria foi proposta pela primeira vez em 1920 pelo astrônomo e padre jesuíta Georges-Henri Lemaitre. Uma das principais sugestões foi que a formação dos núcleos atômicos, dos átomos, nos primórdios do universo, deveria deixar como um rastro uma radiação detectável, uma faixa de micro-ondas. Basicamente não seria bem uma explosão, seria basicamente digamos, um movimento, um choque de átomos. Após o surgimento da teoria de Lemaitre, as observações astronômicas de Edwin Hubble mostraram que as galáxias afastam-se uma das outras. Então, mais posteriormente, os cientistas também descobriram que há uma expansão do universo, né? Em direção do espaço em alta velocidade. Essa evidência juntamente a descoberta acidental da radiação cósmica de fundo em 1965 pelo físico Arnon Penzias e Robert Wilson reforçaram a aceitação da teoria do átomo primordial. O afastamento das galáxias foi considerado uma sugestão direta de um universo em expansão, enquanto a detecção da radiação de fundo confirmou previsões teóricas do modelo de Gamow, sugerindo que o universo teve um início, no qual o núcleo atômico foram criados em um dado momento pelo processo de nucleossíntese. Então houve um processo de criação, tá? Não se sabemos como. Quem podemos dizer que basicamente essa teoria, né, de criar o universo do nada pode ter sido obra do próprio ser criador. Pode ser que Deus esteja por trás do Big Bang, né? Arquitetando todo esse processo. Ou que essa grande energia que fez com que o universo, de fato, ele realmente surgisse, pode ser o próprio Deus, né? Tem crenças que acreditam que as forças da natureza são o próprio Deus, o próprio ser que cria as coisas, né? E a religião usou muito dessa noção mitológica ou da noção, digamos, científica para explicar como o mundo teria surgido, né? Então eles não tinham uma noção certa de como teria surgido esse planeta. Só que da mesma forma que o universo ele teve essa explosão, essa expansão por razões desconhecidas, né? Num ponto do espaço, né? Que não se sabe aonde realmente ocorreu, mas a gente tem, por exemplo, hoje teorias dos buracos negros, por exemplo, que foi proposta por Steve Hawking, que ele acredita que ali nós podemos descobrir basicamente os mistérios do universo, né? Acredita que esses buracos negros teriam se dado o início do que nós conhecemos como o surgimento do universo, né? O famoso buraco de minhoca, que ele realmente fala. E tanto o Hawking quanto o Einstein, eles têm teorias meio loucas. Por exemplo, o Einstein acreditava que o universo tinha um fim, né? E hoje nós temos a noção de que talvez não tenha um fim o universo. Porque hoje descobriu-se mais de 300 mil galáxias espalhadas com diversidade de planetas, né? Muito mais que o sistema solar que nós temos aí
na chamada Via Láctea, né? Que é uma parte desse universo, né? Então, há o grande questionamento hoje, né? Que em 2030 o homem pode chegar a Marte, né? Há estudos de pessoas mandando, né, sondas para Marte, para a Lua, isso tanto a China como a Rússia, que investe em pesquisa espacial, além dessa vacina que eles criaram agora do coronavírus. Eles têm um avanço científico muito considerável, né? Todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, né? Não é só os Estados Unidos, né? Muitos países investem em pesquisa espacial, né? Então, tanto a potência da China, quanto a potência da Rússia, quanto a potência, digamos, dos Estados Unidos, eles investem em pesquisa espacial, né? É uma corrida, digamos, política também, né? A ciência, ela está também envolvida, da mesma forma como a religião, dentro de um contexto político, né? De você tentar descobrir, né, coisas além. O homem já explorou o mundo inteiro, né? O mundo inteiro foi conquistado. Agora tem a noção da capacidade do homem tentar descobrir o desconhecido, né? Essa busca pelo desconhecido é uma coisa que sempre fascinou o ser humano. Então, pode ser que eu vi, por exemplo, uma notícia esses tempos de que basicamente os caras mais ricos do mundo, o dono da Amazon lá, eles criaram um ônibus espacial que eles vão sair voando pela Terra para tentar, né? Os mais ricos do mundo vão ver a Terra do espaço, ou seja, quem tem dinheiro, né? De certa forma vão ser os primeiros a explorar, digamos, também os planetas ao nosso redor, né? E hoje, por exemplo, nas visões de Marte, Marte tem uma atmosfera muito parecida com a nossa, né? Tem sol, tem dia, tem noite, tem terra, tem pedras. A gente não sabe se tem ser vivo, mas eu acredito que deve ter algum tipo de ser microscópico, como nós temos espalhados pelo mundo inteiro. Então, se existe uma vida microscópica fora do sistema solar, fora do planeta Terra, com certeza a gente tem a possibilidade de ter vida inteligente também, como nós, né, em outros planetas, né, os chamados extraterrestres, que eu vou comentar isso um pouco mais para frente, né, quando eu falar sobre a origem do homem, eu vou comentar sobre as teorias dos extraterrestres, que é o caso, por exemplo, de que existe um grande estudo chamado a ufologia, né, que estuda, por exemplo, seres de outros planetas, né. Isso é uma coisa que não foi criada do nada, né? Tem pessoas que se dizem que ter tido contato com isso, né? A gente não pode duvidar, como da mesma forma a gente tem pessoas que dizem que tem contato com espíritos, né? Eu nunca tive contato com situações assim, mas eu já vi pessoas, né? Dentro da minha experiência profissional e pessoal, pessoas que falavam de maneira diferente, que diziam que tinham baixado um espírito nelas, e realmente não é a mesma pessoa, né? As pessoas que incorporam, né, espíritos. Isso na questão do famoso espiritismo, né? Então, ou se é uma situação do próprio inconsciente, né? Quando nós vamos falar sobre psicanálise ou psicologia, saberão também se isso também está envolvido com o psicológico da pessoa, né? Pode ser que não seja uma coisa sobrenatural, né? E também há a noção de que essa ideia de criação do universo talvez também não possa ter existido, né? Pode ser que o universo, de fato, ele sempre foi o que é, né? Porque milhares e milhares de anos atrás, nós nem estávamos aqui existindo, né? Nem ser humano existia. Então, basicamente, a noção de que o universo sempre foi o que é, né? Esta é a noção de que se tem hoje. Existem grandes forças, como a gravidade, a energia escura, né? E outras situações aí, como a física quântica, que hoje estuda, né, muito sobre os chamados universos paralelos, que são esses espaços em que o ser humano não consegue enxergar. Então a ciência ela evoluiu muito. E talvez, basicamente, nós, mais para frente, acho que eu não dou nem 20 anos, né, que hoje nós estamos vendo uma era tecnológica totalmente diferente, que a gente não saberia que nós entraríamos de forma massiva na tecnologia, de poder falar à distância com vocês aqui, e da mesma forma, né, a gente entrar numa situação, se dizia, né, na década de 80, na década de 70, que o homem no ano 2000 estaria voando com os carros. Mas o que nós conseguimos evoluir? Falar através de um vídeo, né? Isso houve um avanço tecnológico, né?
E cada vez mais vai haver esses avanços tecnológicos, de que talvez daqui a um tempo o homem possa viajar. Não vai demorar muito para o homem viajar pelo espaço. Não vai demorar muito, né? Por exemplo, para o homem descobrir realmente se existe um ser superior ou não, né? Nós estamos muito perto disso, tá? Houve, por exemplo, inclusive esses dias, uma reportagem de uma criança superdotada de 12 anos que está fazendo mestrado já. Ela é super inteligente, ela é filha de um muçulmano lá dos Emirados Árabes. E ele quer, e esse cientista, esse mini cientista, que é na realidade um físico, né, um mini Einstein, né, que surgiu aí na história, vocês podem até procurar, ele está querendo provar que Deus existe. A sua tese de doutorado é provar a existência de Deus. Tá? E pode ser que ele consiga, né? Porque ele é filho de um religioso. Então, de certa forma, se o pai dele é milionário e está investindo na pesquisa do filho, com certeza logo ele vai saber, né, provar que realmente existe ou não existe, né, esse ser superior, né, que tá essa crença durante mais de 2000 anos dentro da sociedade, né? Apesar de que existem pessoas que não acreditam em Deus, né? Que não acreditam na religião, acham que a ciência pode responder as coisas. Isso no início do século XX dizia que a ciência ia superar todas as religiões que existem. Hoje as religiões estão mais fortes, né? A ciência não conseguiu destruir a religião. Ela ainda está presente, né? Da mesma forma, a ciência está cada vez mais avançando, né? Claro que hoje está se voltando uma questão científica para a saúde, né? Mas não quer dizer que os avanços tecnológicos também possam ser desenvolvidos. Ontem eu vi uma reportagem, por exemplo, desses caras que entregam comidas aí de moto, os chamados como é que é? Food lá, não sei o que é, a maioria de vocês que trabalham com isso, né? As comidas de delivery entregue. Eu vi que eles estão querendo, no futuro agora, estão se investindo em que os drones possam levar comida para nós, né? Por enquanto você está levando os pedidos, né? Máquinas de drone. Já pensou, você está aqui, eu moro num apartamento, eu pedi minha comida, eu só pegar minha refeição pela janela, né? Então é uma coisa assim muito, muito doida de se pensar, né? Pensar que isso poderia de fato acontecer, né? E são pesquisas experimentais, né? Que demoram um certo tempo para que as coisas realmente ocorram. Então tudo isso, tá? É um processo de estudo, né, de desenvolvimento, né? Além da vacina da Rússia, por exemplo, que foi criada aí pela questão da pandemia, aqui no Brasil eles estão fazendo um teste, ontem eu vi, de um soro que eles injetam no cavalo, no sangue de cavalo, que pelo sangue do cavalo pode-se combater o vírus do coronavírus. Então, em milhares de lugares se faz pesquisas, gente, tá? A ciência ela é muito séria, ela trabalha com base de dados, com metodologias. Então a gente não pode dizer que é errado, que não existe, né, o espaço. Existe o espaço, existe planetas. Pode ser que isso são hipóteses, mas essas hipóteses um dia podem ser provadas ou podem não ser provadas, né? Se você dissesse para você, chegasse lá na época do Galileu e dissesse que o homem iria pisar na Lua, ou que o homem iria falar por internet, eles iam chamar você de louco hoje, né? E sabemos que, atualmente, tudo que nós estamos fazendo aqui, a gente nem imaginaria que isso iria acontecer um dia, né? De que eu não estaria numa sala de aula falando com vocês, mas estaria através de um vídeo dando aula para vocês, né? Então, tudo isso mostra que as coisas vão mudar, né? Talvez, vai voltar à normalidade, voltar à aula. Talvez a aula ou a escola não seja mais da mesma forma como era, né? Pelo fato dessa situação aí. Não é tão simples vencer uma doença assim, né? Então a gente tem que aprender a se adaptar com as coisas novas, com as coisas que estão por aí. Certo, pessoal? Bom, eu vou encerrar esse vídeo e lembrar vocês o seguinte, tá? Semana que vem eu programei com a professora Beatriz que eu vou fazer um Google Meet com vocês, tá? Eu gostaria que vocês participassem da minha aula ao vivo, tá? Eu vou fazer uma retomada de conteúdo e, ao mesmo tempo, eu vou tirar dúvidas de vocês, tá? Para que nós possamos sair bem na prova, né? Que a prova seja feita de uma maneira correta
e que vocês precisam superar as notas de vocês, tanto do primeiro como do segundo trimestre. Porque eu não quero chegar lá no final do ano, aquele desespero de muita gente reprovar, porque não conseguiu, daí vai ter que ficar o ano que vem inteirinho, novamente, não se sabe como, né? Nós vamos ter que dar 2 anos em um, basicamente, né? 2 anos letivos em um em 2021, porque vai contar esse ano letivo e mais o outro do ano que vem, né? Ou, basicamente, esquecer esse ano letivo. Não. Mas eu estou aqui porque eu estou tentando, né, dar o melhor de mim, né? Eu estou dando essa aula porque eu quero que vocês aprendam, de fato. Então, a gente tem que pensar, de certa forma, na educação de vocês. Então, eu queria fazer essa aula para mostrar que nem sempre a religião, a ciência, ela se confrontam. Elas estão na busca de um caminho melhor para todos nós, certo? Eu agradeço a todos que participaram dessa aula. Muito obrigado e até a semana que vem. Não esqueçam do Google Meet.